Minutos agora para falar que o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que dava preferência a mães solteiras para receber o auxílio emergencial de R$ 1.200. O projeto, de autoria de parlamentares do PSOL, estendia também a pais solteiros a possibilidade do recebimento do mesmo valor. Pelo texto do Congresso, se houvesse divergência de informação, a preferência seria dada à mulher. Entretanto, caso o homem fosse responsável pela guarda dos filhos, ele poderia contestar a decisão apresentando os documentos necessários. O veto foi publicado no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o próprio presidente Bolsonaro, a proposta não apresentava estimativa de impacto financeiro. Vou continuar com você, Thaís. Paulo, eu acho que tem aí um mal-entendido e tem uma coisa curiosa também. Por algum motivo, os críticos do presidente, eles preferem dizer que esse veto do presidente a este projeto prejudica as mulheres. Isso não é verdade, tem uma confusão aí. O projeto que o presidente vetou estabelece duas coisas. Então, ele estabelecia a extensão para os pais solteiros do pagamento duplo do benefício. Ou seja, isso já existe para mães solteiras. Ele estendia para pais solteiros. É assim, o pai ou a mãe solteira é um trabalhador informal, então ele recebe R$600. Ele também é mãe ou pai solteiro, ou seja, tem que cuidar sozinho de uma família, então ele recebe mais R$600. Recebe o duplo benefício. Então, voltando, isso a lei já garantia para as mães solteiras e esse projeto que o presidente Bolsonaro vetou estendia isso também para os homens, para os pais solteiros. A segunda coisa que esse projeto que o presidente vetou estabelecia é, em caso de dúvida, ou seja, em caso de suspeita de fraude, duas pessoas se cadastravam para receber dinheiro em relação aos mesmos filhos, ou seja, uma mãe solteira dizia que ela cuidava sozinha dos filhos e o pai solteiro, pai desses mesmos filhos, falava a mesma coisa. Então, tinha um pedido duplo, de duplo cadastro. E daí, nesse caso, o projeto estabelecia que, em caso de dúvida, o dinheiro, R$600, iria para a mãe, aliás, 1.200, né? Iria para a mãe solteira e não para o pai solteiro. É a mesma coisa que aquela história da justiça, indúbio pro réu, era indúbio pro mulher. Era isso que o projeto estabelecia. Então, nesse sentido, sim, o veto do Bolsonaro prejudica esse ponto que protegia as mulheres. Só que, antes disso, ele tira o benefício do pai. Então, essa discussão sobre quem fica com o dinheiro, a mãe ou o pai solteiro, perde o sentido, porque esse veto tira do pai solteiro a extensão do benefício. Então, no frigir dos ovos, de novo, esse projeto, esse veto do presidente Bolsonaro, ele prejudica os homens e não as mulheres. E como eu sou pró-mulher e pró-homem, eu espero que esse veto seja derrubado no Congresso. E você, Constantino, é pró quem? Eu sou pró o trabalhador que paga imposto para sustentar muito assistencialismo. Olha, eu entendo aí que a decisão do veto é muito mais técnica do que qualquer coisa. Se fosse para espremer alguma narrativa disso, né, um pouco mais ideológica, as feministas deviam até parabenizar o presidente, mas a gente sabe que isso é uma impossibilidade. Mas a preocupação não teve nada a ver com isso, teve a ver com fraude de orçamento, né? O presidente alegou que precisa ter previsto no orçamento se vai ter aumento de despesa por conta da mudança, né, do dispositivo, e a maior preocupação, sem dúvida, é porque estava tendo muita fraude mesmo. E a gente sabe que, infelizmente, isso é Brasil. Aliás, não só Brasil, né? Não vamos sempre demonizar também o Brasil. Os seres humanos reagem a incentivos e ao aspecto cultural. No aspecto cultural, o Brasil vai mal porque somos o país do jeitinho, tem muita leniência, muita tolerância com malfeitos, né? Mas o mecanismo de incentivos também importa. Você precisa punir aqueles malandros, né? Tem malandro demais para otário de menos no Brasil. Mas aqui na Flórida, onde eu moro, né, teve um malandro que comprou com os auxílios estatais uma Lamborghini, né, um carro do patamar de uma Ferrari. Ele foi preso, ele foi punido por isso, né? Mas no caso aí do Brasil, estava tendo realmente muita suspeita de fraude, porque aí você cria um benefício extra para quem tem filho e é solteiro, que aliás isso é um debate à parte, né? A moradia social, por exemplo, que é um programa de assistencialismo que tem quase no mundo todo, eles acabaram gerando muita distorção justamente porque fura a fila as mães solteiras, né, em vez da mãe que está casada, por exemplo, com o marido. O que isso incentivou em vários lugares? Não só esquema de dizer que está solteira e não casar no papel,
como realmente beneficiar o fato de ter filho sem ser família, sem formar família. O que a gente sabe que é um agravante muito preocupante para os filhos, para a criação dos filhos. São as estatísticas que dizem, e se não acredita em mim, acredita no Obama, que o Obama falava muito isso também, né? Então, é muito perigoso criar esses mecanismos de incentivos, porque as pessoas reagem a isso. Então, quando você está dando um benefício extra a quem é mãe solteira, ou pai solteiro, que seja o caso, você está punindo o quê? O pai e a mãe que tem filho? No caso da moradia social, aconteceu muito isso. É um problema sério, né? Então, aqui a preocupação era basicamente com fraude. Os malandros que iam lá tentar pegar 2 vezes o benefício porque alegavam que era pai ou mãe solteiras. Então, não é uma questão de preferência, de sexo, qualquer coisa do tipo. Era uma preocupação econômica apenas.